Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma videoaula sobre botânica. Estamos na apostila 8. Pegue a sua apostila e vamos começar. Capítulo 1, Angiospermas, a partir da página 11. Angiospermas. As angiospermas são as plantas floríferas, filo Antófita. O que são plantas floríferas? São plantas que têm flores, como a mangueira, a laranjeira, o arroz e o milho. Constituem o mais numeroso e diversificado grupo de plantas, caracterizado por sementes contidas em frutos. Suas flores frequentemente se destacam nas paisagens naturais. Como as angiospermas são as plantas que têm flores, a flor nesse grupo vegetal ela é muito importante, porque ela é responsável pela reprodução. Temos aqui uma ilustração de uma flor com as suas partes básicas, né, suas estruturas básicas. Vamos aqui entender um pouquinho qual a função de cada uma delas. Então, na base, vamos começar aqui pela base. Nós temos aqui, ó, essa haste, esse cabinho que é importante para a sustentação da flor, chamado de pedúnculo. Junto com o pedúnculo, ainda responsável por essa sustentação, nós temos o receptáculo, um pouquinho mais acima, receptáculo floral, e as sépalas. As sépalas geralmente são de cor verde, tá? Essa parte aqui parecem pétalas, mas são verdinhas, ficam bem abaixo das pétalas, tá? E o conjunto de sépalas é chamado de cálice. Na parte mais visível da flor, nós temos as pétalas, e aqui a variedade é muito grande. O conjunto de pétalas, chamado de corola. E na parte central da flor, nós temos o gineceu e o androceu. Gineceu é a parte masculina da flor. Então, a parte masculina da flor é formada pelos estames. Talvez você já tenha observado isso numa flor. Então, são uns cabinhos aqui, entre aspas, né? Que tem a pontinha amarela, né? Então, cada cabinho desse, cada filamento desse cada filamento desse aqui, ó, é chamado de estame. A parte onde é amarelinha, tá? É a antera e o filamento é chamado de filete. Bem no centro da flor, nós temos a parte feminina da flor, o gineceu. É o pistilo. Ele é formado pelo estigma, essa parte superior aqui. Depois nós temos o filamento, que é o estilete. E lá embaixo, parece um vaso, né? Nós temos aqui o ovário, responsável pela proteção e formação do gameta feminino, a oosfera. Ok? Mais aqui duas ilustrações, né? Uma do androceu, da parte masculina. Então, nós temos aqui, ó, os estames, certo? Essa parte aqui, ó, superior, onde é produzido o grão de pólen, né? E dentro do grão de pólen está o gameta masculino, é chamado de antera, e o filamento é chamado de filete, tá? E a parte feminina, o gineceu, certo? Então, o pistilo, ele é formado pelo estigma, aqui, a abertura, o filamento, que é o estilete, e o ovário, onde nós vamos encontrar o gameta feminino. Ah, é o óvulo, professora? Não. O óvulo, dentro do óvulo, é que nós temos o gameta feminino. Nas plantas, o gameta feminino chama-se oosfera. Mais uma imagem aqui, então vejam como é importante, mostrando a estrutura de uma flor. Receptáculo floral, aqui na base, olha só, né? Sépala, pétala, conjunto de sépalas, cálice, conjunto de pétalas, corola. A parte feminina, bem no centro da flor, o gineceu,
toda essa parte aqui, ó, é o gineceu, é a parte feminina da flor. E nós temos a parte masculina da flor, que tá aqui, certo? Que é o androceu. Tudo bem? Outro fenômeno importante nas angiospermas é a polinização. As angiospermas não dependem mais exclusivamente da água para sua reprodução, como acontece nas briófitas e pteridófitas, e também não depende exclusivamente do vento, como acontece no grupo das gimnospermas. Então, a polinização. Polinização é o transporte dos grãos de pólen até o estigma, onde se formam tubos polínicos. As flores monóclinas podem realizar autopolinização, isto é, o pólen chega ao estigma da mesma flor que o produziu, por isso o nome flor monóclina. O tipo mais vantajoso de polinização, no que se refere à variabilidade, é a polinização cruzada, em que o pólen é depositado em uma flor de outra planta da mesma espécie. A fecundação cruzada. Então, a fecundação cruzada, ela promove maior variabilidade genética, maior adaptação da espécie ao meio. São notáveis os exemplos da coevolução de flores e animais polinizadores, com surpreendente compatibilidade de estruturas anatômicas, que levam determinado agente a polinizar especificamente certo tipo de flor. Então, nós temos uma variedade imensa de tipos de polinização, formas de polinização no grupo das angiospermas. Ciclo de vida das angiospermas. Nós temos aqui uma planta, uma angiosperma, né? Ela produz as flores. E dentro da flor, nós temos a parte masculina e a parte feminina. Na parte masculina, aqui um estame, está representado pela antera. Então, é a parte superior, a pontinha do estame é a antera, né? Dentro da antera, veja só, há várias meioses ocorrendo para a produção dos esporos. Na parte feminina, lá dentro do óvulo, também vai acontecer uma série de divisões celulares, de meioses, né? Onde nós teremos a produção da oosfera. Então, olha só, megásporo. Então, é o esporo, ele é maior, por isso esse nome, megásporo, tá? Que vai dar origem à oosfera futuramente. E as demais células que são formadas, elas vão se degenerar. Bom, lá os esporos masculinos, né? Eles são chamados grãos de pólen. O grão de pólen é o gametófito masculino. Ou seja, o grão de pólen, ele não é o gameta masculino, mas ele é o gametófito. Então, é dentro dele que está o gameta, que está a célula masculina. O grão de pólen, para exemplificar, você visualizar essa estrutura, é aquele pozinho amarelo que as flores produzem, principalmente na primavera, né? Então, toda a estrutura do grão de pólen ali, descrita. E nós temos aqui do óvulo, né? Vamos reformar do óvulo. Então, veja só. No óvulo, ele é formado pelo saco embrionário, quer dizer, é uma estrutura de proteção onde vai estar a oosfera. Então, é o gametófito feminino. Lá dentro, nós temos várias células formadas. Bem no meio são os núcleos polares, são células também haploides. E aqui, ó, veja só, essa célulazinha aqui, do meio, a base do gametófito feminino, é a oosfera, ok? Bom, quando essas estruturas já estão maduras, já estão prontas, o grão de pólen, ele vai até a parte feminina da flor, ou gineceu, ele gruda aqui no estigma, tá? No estigma da parte feminina.
E quando ele chega aqui, acontece já um fenômeno de ações de vários hormônios e ocorre a formação do tubo polínico, tá? Então, o tubo polínico é um tubo que vai, um canal que é formado dentro desse ovário até chegar ao óvulo, tá? Para que as células espermáticas, que são duas que são liberadas a cada grão de pólen, elas possam chegar até a oosfera. Quando esse tubo polínico ele é formado e as células espermáticas chegam até a oosfera, o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno que é exclusivo das angiospermas, a dupla fecundação. Então, o que é a dupla fecundação? Uma célula espermática vai se unir à oosfera e vai formar o zigoto. E a outra célula espermática vai se unir aos núcleos polares, então tá ali, ó, e vai formar o embrião aqui, desculpe, vai formar o endosperma, que é uma estrutura triploide, 3N, tá? Então, a esse fenômeno nós chamamos de dupla fecundação. Veja, o embrião formado, diploide, tá? Ele vai se desenvolver, então várias mitoses vão acontecer aqui, certo? E vai dar origem, ó, aos frutos, né? Tá lá a semente e aos frutos, ok? A semente que tá dentro do fruto, encontrando o ambiente favorável, vai germinar e dar origem ao vegetal adulto, né? Vai germinar e vai crescer, ok? Eu vou passar novamente o ciclo de vida das angiospermas, agora sem explicação, para que você possa ler e relacionar as imagens e entender melhor esse processo. Bom, essa ilustração, ela está um pouquinho mais detalhada em relação à parte feminina da flor, para que você possa entender. Então, nós temos o gineceu, então tá mostrando aqui nessa primeira estrutura, o gineceu, tá? Deixa eu marcar aqui para você. Então, essa parte feminina aqui, olha só, tudo isso aqui, né? O estigma, estilete e o ovário. Dentro do ovário, a gente tem o óvulo, ok? Então, eles fizeram um corte aqui, ó, tá vendo aqui, ó, do ovário. Então, lá, a oosfera vai ser formada. São 4 células haploides, 3 vão se degenerar e a gente vai ter uma só funcional, tá? E essa funcional vai estar aqui, ó, dentro do saco embrionário, ó, ou gametófito feminino, tá? Que é o óvulo. Qual é essa célula funcional? A oosfera. A oosfera é o gameta feminino no vegetal, certo? Então, nós temos aqui a oosfera, temos os núcleos polares, são as células que vão participar do processo de dupla fecundação. As demais células, elas são auxiliares, as antípodas e as sinérgides, ok? Dupla fecundação. Então, aqui, um núcleo gamético ou uma célula espermática, tanto faz, o nome da célula masculina vai se unir à oosfera, vai formar o zigoto 2N. Por mitose,
vai originar o embrião, que é 2N. Tudo bem? O outro núcleo gamético, ou a outra célula espermática, vai se unir a 2 núcleos polares, gerando uma célula triploide, 3N. Por mitose, forma o endosperma secundário, 3N. Olha lá. O que é esse endosperma? É um tecido que contém a reserva alimentar do embrião. Até a hora da germinação da semente, o embrião vai estar sendo nutrido por esse endosperma. Enquanto ocorre a dupla fecundação, os tegumentos diploides do óvulo espessam-se e originam uma casca protetora. O óvulo radicalmente é transformado, contendo casca, embrião e endosperma, e torna-se a semente. Hormônios produzidos pelo embrião estimulam a conversão do ovário em fruto. Então, muito importante aqui, anota num cantinho aí da apostila, onde está sendo tratado a dupla fecundação, esta informação. O ovário fecundado dará origem ao fruto e o óvulo fecundado dará origem à semente. Frutos. Os frutos são estruturas exclusivas das angiospermas. Eles são formados a partir do desenvolvimento dos ovários, geralmente após a fecundação. Os frutos, eles guardam e protegem as sementes. E também são responsáveis pelo favorecimento à dispersão das sementes. Temos aqui uma imagem que ilustra a estrutura e a classificação dos frutos, né? Então, o fruto verdadeiro, ele é formado pela casca, que é o epicarpo, a parte intermediária, pode ser carnosa ou não, que é o mesocarpo, e o endocarpo, que envolve a semente. O conjunto do epicarpo, mais o mesocarpo e endocarpo é chamado de pericarpo. Os frutos podem ser carnosos ou podem ser secos, ok? Temos mais uma imagem aqui, que mostra, né, no abacate, essas partes do fruto. O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, tá? Não, aqui endocarpo, gente, no abacate, não é a semente lá dentro, não é o caroço, tá? É aquela casquinha que envolve a semente, tá? Que envolve aquele caroço do abacate, tá? Vamos à classificação dos frutos. Nós temos frutos simples e eles podem ser carnosos ou secos. Os carnosos, se eles têm o pericarpo suculento, comestível, né? Nós temos aqui mais uma classificação. Nós temos frutos carnosos do tipo bagas ou drupa. Bagas, quando tem várias sementes, né? O tomate, a uva. E drupa, quando tem uma única semente, né? Que está envolvida, que está protegida por esse caroço. Então, tem um tegumento enrijecido. Então, é o pêssego, o abacate, a manga. Os frutos secos. Os frutos secos, eles podem abrir-se e liberar sementes, como as vagens do feijoeiro, da ervilha, ou não se abrir, como os grãos de milho, de trigo, as nozes de avelã, né, da aveleira, da castanheira, que tem um pericarpo espesso e rígido. Então, como vocês estão observando aqui nas ilustrações. Frutos especiais, né? Nós temos as infrutescências, ou frutos múltiplos, então eles desenvolvem-se de inflorescências. São conjuntos de flores ligadas a um pedúnculo floral só, tá? Então, tem muitos ovários fundidos, então, e formam uma estrutura única. É o abacaxi e a amora. Frutos agregados. Surgem de uma flor com muitos ovários separados. Então, o caso da framboesa. Frutos partenocárpicos são aqueles que são formados a partir do ovário não fecundado. Então, por ação hormonal, esse ovário vai se desenvolver e dar origem ao fruto. Então, esse fruto não tem sementes. É o caso da banana, da laranja da Bahia. Pseudofrutos desenvolvem-se de estruturas florais diferentes do ovário e tornam-se comestíveis, ok? Exemplos de pseudofrutos. Maçã não é um fruto verdadeiro. A maçã, o fruto da maçã
é aquela casquinha que envolve a semente bem no centro da maçã. A parte carnosa é o desenvolvimento do receptáculo floral. O morango também é um pseudofruto. A parte carnosa é o receptáculo floral, que a gente usa na alimentação, e aqueles pontinhos que tem no morango, né? Então, aquelas pontinhas, aquelas são as sementes? Não, aquelas são os frutos, aqueles pontinhos. Então, é um fruto seco, ok? Caju também é um pseudofruto. A parte carnosa é o receptáculo floral desenvolvido e o fruto é aquela parte que encobre a semente. Ali é a castanha, tá? As angiospermas, elas se classificam também em dois grandes grupos. Os grupos das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Essa classificação, esse nome, né, monocotiledônea e dicotiledônea, ele surgiu a partir do estudo da semente, tá? Então, a semente de uma monocotiledônea significa que tem apenas um cotilédone. Um cotilédone é a estrutura que envolve o embrião, né? E tem basicamente a função de proteção nas monocotiledôneas, e nas dicotiledôneas tem uma função também de participar da nutrição do embrião. Então, as plantas que são angiospermas monocotiledôneas, elas têm somente um cotilédone, ok? Então, veja ali, ó, tem a imagem mostrando a estrutura de uma semente, ó, fruto de milho com semente, né? Mostrando aqui, ó, o cotilédone, certo? Então, essa é a estrutura aqui que vai proteger o embrião da nova planta. Na dicotiledônea, nós temos aqui como exemplo a semente do feijão, né? Ela tem 2 cotilédones. Então, veja, é uma estrutura bem maior, né? Que envolve o embrião que está ali dentro e vai servir como fonte de nutrição desse embrião. Então, o feijão é uma planta dicotiledônea. Por quê? Porque a sua semente tem 2 cotilédones, tá? Então, veja a tabela, né? Número de cotilédones nas monocotiledôneas, 1, dicotiledôneas, 2. Exemplos: monocotiledôneas, milho, gramíneas, grama, né? As palmeiras, as orquídeas, são monocotiledôneas. A grande maioria das angiospermas, elas estão classificadas no grupo das dicotiledôneas. Mamona, feijão, ervilha, goiaba, são exemplos de angiospermas dicotiledôneas. Outra característica importante que diferencia uma monocotiledônea de uma dicotiledônea é a germinação, a forma de germinação, tá? Então, nós temos aqui de uma monocotiledônea. Então, nós temos o grãozinho do milho. Então, nesse processo de germinação, então, olha só, o cotilédone, então aquela parte que protege o embrião, né, fica sempre aqui embaixo da terra, tá? Então, nós temos ali, ó, endosperma é a parte que vai alimentar o embrião. O cotilédone, que está envolvendo o embrião, ele fica junto com toda essa estrutura aqui, tá? Da semente, aqui debaixo do solo, ok? Já nas dicotiledôneas ou nas eudicotiledôneas, uma nova nomenclatura também utilizada, nós podemos observar que os cotilédones, no processo de germinação, eles ficam acima do solo, ok? E eles ainda servem de nutrição por um tempo, né? Para o desenvolvimento desse vegetal, tá? Então, eles saem, eles não ficam debaixo da terra, eles ficam acima do solo, ok? No vegetal. Até a hora em que o vegetal já consegue ali, a planta já consegue se nutrir a partir da fotossíntese, dos nutrientes do solo,
E aí, essa estrutura ela vai secando, vai ficando bem sequinha e ela cai, tá bom? Outra característica importante na diferenciação das monocotiledôneas com as dicotiledôneas são as peças florais, então o número de pétalas, de sépalas. As flores das monocotiledôneas apresentam peças florais em múltiplos de 3, então são as flores trímeras. Então observe aqui na imagem, né? Essa flor, ela tem 3 pétalas, então ela é uma flor de monocotiledônea. As flores das dicotiledôneas têm peças florais em múltiplos de 5, são as flores pentâmeras. Menos frequentemente, as dicotiledôneas podem ter peças florais em múltiplos de 4, então são as flores tetrâmeras. Então veja só, né? Aqui nós temos exemplos de flores de dicotiledôneas, então são flores pentâmeras. Tem 5 pétalas ou o número de pétalas é múltiplo de 5, tá? De 4 também acontece, menos comum, mas acontece também. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo que nós estudamos. Façam as atividades indicadas no material de apoio, é muito importante para a fixação desse conteúdo. Desejo a todos uma ótima semana, Deus os abençoe, Deus os proteja e até a próxima.